a mais esse conteúdo para você que está começando a iniciar o teu próprio escritório de contabilidade. Hoje a gente vai falar exclusivamente de um assunto bem bacana, um assunto muito interessante que algumas pessoas ainda têm dúvidas, ou seja, é algo obscuro para quem está começando nessa área de montar o seu próprio escritório de contabilidade, que é sobre as principais ferramentas que você vai precisar ter no teu escritório de contabilidade. Então vamos aguardar 2 minutinhos para o restante do pessoal vai entrando no nosso canal do YouTube, onde a nossa live também está sendo transmitida. Então, para você que já está no YouTube, já vai colocando nos comentários. Se você está me ouvindo tranquilamente com o áudio, para você que também está chegando pelo Instagram, seja muito bem-vindo pontualmente às 20 horas para mais um conteúdo específico para você que está começando. Eu acredito que esse é um conteúdo muito interessante para quem está começando, porque tem algumas ferramentas que a gente precisa utilizar no nosso escritório de contabilidade, que muitas vezes ainda é obscuro para quem está começando, ou para quem realmente nunca teve esse contato inicial, ou nunca teve esse contato de trabalhar dentro de uma empresa de contabilidade. Então, o objetivo dessa aula de hoje, o objetivo desse bate-papo aqui entre eu e você, é justamente eu poder compartilhar um pouco das minhas ferramentas que eu utilizo, explicar por que eu utilizo cada uma delas. Não necessariamente para que você utilize os mesmos fornecedores, os mesmos tipos de ferramentas que eu tenho, mas eu não vou falar especificamente de um fornecedor específico, mas sim o conceito dessa ferramenta, o porquê que está de trás de eu ter tomado a decisão de usar cada uma ferramenta dessa. Então, já vai clicando aí nesse coraçãozinho para você que está no YouTube, para você que vai me assistir esse vídeo, pode ser agora ao vivo, ou pode ser nas próximas 24 horas. É importante que cada vez você coloque nos comentários, clica no curtir, tanto para você que está no Instagram, como para você que está no YouTube, porque assim o Instagram termina de notificar para mais pessoas vir assistir esse conteúdo com a gente. Então, recapitulando, hoje a gente vai falar de quais as ferramentas iniciais, ou seja, quais são as mínimas ferramentas importantes para você começar no teu escritório de contabilidade. Então, já queria adiantar para cada um de vocês que quando a gente vai começar o nosso escritório de contabilidade, isso foi quando eu comecei também, quando eu comecei do absoluto zero, tem algumas ferramentas que eu nem sabia que elas existiam, e eu comecei a fazer alguns testes. Por quê? Porque a gente, quando começa, a gente tem o único objetivo de achar que a única ferramenta que a gente vai precisar é a ferramenta especificamente do sistema contábil. E não é muitas vezes assim que acontece, não é só essa ferramenta que a gente vai começar. A ferramenta sistema contábil, que eu vou explicar daqui a pouquinho mais aprofundado sobre esse tema, sobre esse assunto, ela é a primordial, ou seja, ela é indispensável. Sem ela, você não consegue montar o teu escritório de contabilidade, sem ela você não consegue ter um escritório de contabilidade. Por quê? Porque a ferramenta ela é essencial para a gente processar as informações, tanto de departamento fiscal, quanto de departamento pessoal e tanto de fechamentos contábeis, para a gente enviar essas declarações para o governo e a gente cumprir também com o nosso objetivo principal, que é gerar as demonstrações contábeis. Então, a primeira coisa que eu queria que você entendesse aqui é que a ferramenta contábil em si, o sistema contábil, ele é indispensável, ou seja, não tem como você começar o seu escritório de contabilidade sem uma ferramenta específica dessa. É muito comum as pessoas que estão começando me perguntar: Eduardo, eu estou com zero custo, eu estou com zero orçamento, eu quero começar meu escritório contábil, mas eu queria começar sem sistema contábil. É possível? Não é possível. Por que não é possível? Hoje o custo para você manter um sistema contábil no início é infinitivamente pequeno comparado com aquilo que ele vai te proporcionar de redução de tempo, se você for inventar de querer fazer isso na mão, se você for inventar de querer fazer isso sem sistema. Então, o sistema contábil é o primordial, é o básico, ou seja, sem ele você não anda para lugar nenhum, sem ele você não consegue ter o teu escritório contábil. Então, essa é uma das primeiras informações que eu já digo de cara para quem está começando a montar. Uma outra pergunta é: Eduardo, qual sistema contábil utilizar? Ou seja, qual sistema que eu vou utilizar? Então, eu tenho um sistema específico que eu utilizo e aqui eu vou tentar
passar para cada um de você que está nesse projeto de iniciar o teu próprio escritório de contabilidade, quais são as razões, quais são os conceitos que você deve olhar inicialmente, para tomar a decisão de escolher essa primeira ferramenta que você vai precisar tomar essa decisão. Por que é a primeira ferramenta? Porque ela é o ponto inicial. Na minha opinião, que é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui, existem outras ferramentas que são indispensáveis para você começar o teu escritório de contabilidade. E eu trouxe aqui para vocês quais são essas ferramentas que, na minha opinião, é indispensável para você começar. Mesmo que você já comece a aula pensando que só é somente o sistema contábil. E não é, e eu vou expor minha opinião, eu vou expor o quanto isso vai te facilitar quando você começar o teu sistema contábil. Então eu trouxe aqui eu até anotei, são 1, 2, 3, 4, 5, são 6 ferramentas que no meu ponto de vista é indispensável para você começar. Inclusive, tem ferramentas que eu vou compartilhar com você aqui, são ferramentas que são gratuitas, tem ferramentas que é gratuitas que você pode utilizar e que vai te ajudar muito no teu novo negócio contábil. Então vamos começar pela primeira. Antes disso, nunca mais é importante menos ressaltar que se você estiver gostando dessas aulas, a única maneira de você me retribuir inicialmente por todos esses conteúdos que a gente vem gerando no decorrer desses aula 17, no decorrer desses 17 dias é clicando nesse aviãozinho, compartilhando com mais pessoas, clicando no coraçãozinho, colocando nos comentários. Isso é muito importante para mim, é muito importante para a gente que está aqui do outro lado, compartilhando conhecimento, ter um feedback das pessoas que estão nos acompanhando, porque a gente é firme e forte, está aqui todo dia, às 20 horas, quase sempre é 40 ou 50 minutos de conteúdos. Então, é realmente algo que disponho do meu tempo. Eu não quero que o seu tempo seja estando em vão em estar aqui assistindo comigo essas aulas. Então, vamos lá. Primeiro assunto, sistema contábil, porque isso é de cabo a rabo, é o que mais as pessoas me perguntam quando estão pensando em começar. Eduardo, qual sistema contábil você utiliza? Eu, Eduardo Zandoná, utilizo hoje na minha empresa de contabilidade, desde quando eu comecei, eu utilizo o domínio sistemas, é a ferramenta que eu utilizo. Não quer dizer que é a ferramenta que você vai ter que utilizar. E aqui eu vou colocar quais foram os pontos de decisões, os pontos cegos que a gente que está começando não entende e que eu quero compartilhar com você. Por quê? Por que eu quero começar com esse tema? Sistema contábil é algo que é igual ao casamento. Você tem que pensar muito bem antes de começar. Por que pensar muito bem? Porque é algo que é muito difícil de você se desfazer dele. Quando eu trabalhava internamente em um escritório de contabilidade, eu passei por transição de sistemas, de 3 sistemas. E, cara, é o ogo borogodó você fazer transições de sistemas. Primeiro, você tem janelas de oportunidades muito pequenas. É loucura você mudar de sistema no meio do ano ou você mudar de sistema no meio do ano em período quebrado. Porque quando você for ter que fazer as obrigações anuais, você tem um pedaço no sistema, um pedaço no outro. Cara, isso vai te dar um transtorno de cabeça enorme. Transtorno mesmo que só quem já passou na prática. Quando eu era funcionário, eu troquei de sistema 3 vezes na empresa onde eu trabalhava. E quando eu resolvi montar a minha empresa, para quem já está aqui desde o início, sabe um pouco da minha história, eu pensei bem antes de escolher o primeiro sistema, antes de escolher o sistema. Por quê? Porque eu sei o que é você fazer trocar de sistema, o trabalho que dá você trocar de sistema. Então, pensa sempre relacionado a isso. A escolha de um sistema ele tem que ser feito com muita maestria, com muita calma, com muita serenidade, olhar os pontos específicos para que depois não ocorra de você ter o trabalho de querer começar, de querer ter que trocar de sistema. Então, quais são os pontos que eu avalio e eu acho que você tem que avaliar? Primeiro deles, suporte. Suporte do sistema, porque é normal você precisar de ajuda no decorrer da implantação ou até no decorrer. Hoje a gente pede suporte aqui, principalmente o departamento pessoal, a gente pede suporte quase que diariamente, porque sempre tem atualizações, sempre tem mudanças no sistema,
sempre tem algum bug, algum erro que o sistema não está calculando corretamente. Então a gente precisa com frequência utilizar esse recurso do sistema contábil. Então é importante você avaliar esse pilar específico que é suporte. Agora, muita gente me pergunta, Eduardo, qual o sistema que tem o melhor suporte do mundo? Suporte, pessoal, suporte é um negócio complicado. O que você tem que avaliar é se eles te respondem, qual é o tempo médio, né? Avalia com quem já tem esse sistema, qual é o tempo médio, ou é aquele suporte que não te responde nunca. Agora, demorar um dia, demorar 2 dias é normal de todo sistema. Não vai ter no mundo, o cara pode vir te oferecer aqui agora, Eduardo, o meu sistema é o melhor sistema para suporte. Mentira, não existe, pelo menos que eu conheça nesse exato momento, um sistema 100% perfeito relacionado a suporte. Então, você tem que avaliar aqui, que eu sempre digo é qual o menos pior, ou seja, qual aquele que vai te dar menos trabalho relacionado a suporte. Segundo ponto, segurança do sistema. Porque, pessoal, vou compartilhar uma coisa com vocês aqui, para você que está aqui, se você já está vendo que faz sentido essa live, já clica no coração para mais pessoas estarem aqui com a gente. Eu vi que está tendo algumas perguntas de sistemas. No final, eu vou falar praticamente de todos esses aqui que vocês estão colocando, mas no final a gente vai fazer um bate-papo relacionado a isso bem legal. Então, segurança. Pessoal, todo o ativo do teu escritório de contabilidade está uma coisa chamada banco de dados. Cara, é o ativo do teu escritório. Não pensa que o ativo do seu escritório é o computador novo que você comprou. Não pensa que o ativo do seu escritório é a cadeira nova que você comprou. Nada, esquece. Zero, esquece. O ativo maior que você tem na tua empresa de contabilidade chama-se banco de dados. Banco de dados do teu sistema contábil. Porque é lá, pessoal, que você tem tudo que você fez. Então, quando você for escolher um sistema contábil, primeiro, leve em consideração o suporte. Segundo, leve em consideração a segurança que esse sistema vai te proporcionar. Porque só sabe, eu graças a Deus ainda nunca passei por isso, espero não passar, mas conheço pessoas, conheço colegas próximos que passaram por isso, que só sabe o que é perder um banco de dados, do seu sistema contábil, quem já passou por isso. Então imagina, só para você imaginar assim de longe o que é isso. Você perdeu o teu banco de dados, simplesmente você vai ter que fazer tudo novamente. Tudo novamente. Então, só por aí você imagina o quão é importante você avaliar essa parte de segurança do teu sistema contábil quando você for contratar. Então, segundo ponto que é importante você destacar que é importante você avaliar é segurança. Terceiro ponto. Um dos pontos que eu avaliei quando eu optei em começar pela Domínio Sistemas, porque eu já trabalhava aproximadamente 5 anos já com essa ferramenta Domínio Sistemas. Então é uma questão de facilidade que eu tinha na época com a ferramenta. Então isso necessariamente pode ser muito pessoal para cada um de vocês. Possa ser que você tenha mais convivência com outro sistema, SCI, você tem mais convivência com a SCI, você tem mais convivência com a Domínio, você tem mais convivência com a Tron. Possa ser que você tenha a sua convivência pessoal. Então, se você já tem a sua convivência pessoal com algum sistema contábil, você pode utilizar essas questões de facilidade de você já conhecer a ferramenta. Agora, Eduardo, não tenho conhecimento nenhum. Então esquece esse ponto, porque também não é nada de outro mundo você conhecer essa ferramenta bem mais aprofundada. Só vai te atrapalhar um pouco mais, só vai te demorar um pouco mais para você conhecer esses pontos específicos, mas também, se fosse considerar de 1 a 10, essa opção facilidade eu diria que estaria na metade. Mas é um ponto que você sim precisa levar em consideração na hora que você vai escolher o teu sistema contábil. Terceiro ponto é, qual é a agilidade que esse seu sistema ou que outras pessoas já utilizam esse sistema tem comparado com atualizações. Só para você entender, porque o meu objetivo aqui é
te trazer uma realidade, te trazer alguns pontos específicos que para você que está começando, para você que está começando o teu escritório contábil, talvez ainda é obscuro. Ou seja, você não entende cada um desses pontos. Então, uma coisa que existe, se chama atualizações de sistema contábil, é algo que você tem que levar em consideração. Por quê? Por exemplo, estamos no meio de uma pandemia do Covid, onde são várias atualizações de medidas provisórias que os governos estão fazendo. E cada atualização dessas é uma maneira de calcular, por exemplo, a folha de pagamento. Então, se você tem um sistema com uma estrutura que demora para atender essas atualizações, possa te prejudicar no campo de batalha prático do teu escritório contábil. Então, leve em consideração esse ponto específico de atualizações. Quanto tempo é, em média, que o teu sistema que você vai escolher. Resumindo tudo isso, esses pontos que eu coloquei para você, tá vendo que aqui em momento algum eu falei de preço? Em momento algum eu falei de preço para você olhar o preço. Porque eu, Eduardo Zandoná, especificamente, é o que eu menos, se eu fosse para te dar um único conselho relacionado a sistema, cara, não vai pelo preço. Por quê? Para você ir pelo preço, você pode esquecer alguns desses detalhes. Você pode esquecer a segurança, você pode esquecer o suporte, você pode esquecer o tempo que ele atualiza e isso vai te dar problema. E hoje, pessoal, é muito pequeno. Isso eu falo sem sombra de dúvidas, é muito pequeno o custo que você vai ter de início com esse sistema contábil comparado com o que ele vai te proporcionar na tua empresa de contabilidade. Então não avalia, dica pessoal minha, não avalie nesse momento somente a parte financeira, tá? Avalie esses requisitos específicos. E o mais importante, para a gente finalizar esse assunto de sistema contábil é: pergunte, receba feedback. Se você lá na sua região tem lá, vou pegar 3 orçamentos, vou procurar 3 fornecedores. Vou te dar um exemplo dos 3 que eu conheço especificamente. Domínio sistema, SCI, é um sistema que eu ouvi falar, não uso. Então assim, o que eu posso compartilhar é o que eu uso. Domínio sistema, que nesse momento me atende tranquilamente. É um sistema muito fácil. Não estou fazendo propaganda do domínio, não ganho nada por isso, mas é um sistema que eu utilizo no meu escritório de contabilidade e o que eu vejo muitas pessoas começando. Por quê? Porque ele atende para mim integralmente, ele me atende integralmente nesses pontos que eu trouxe para você: segurança, suporte, atualizações, tudo isso nesse momento ele me atende. E casou com a facilidade que eu tinha quando eu já atuava com esse sistema contábil, tá? Então, os que eu conheço: domínio sistema, SCI é um sistema que eu conheço, eu ouvi falar que é muito bom. Tem a Tron também, é um sistema que eu conheço. Basicamente são esses 3 principais sistemas que eu conheço. Mas o que eu utilizo na prática, e que a grande maioria do mercado que eu sei utiliza na prática, é a Domínio Sistemas, que ele é único comparado, assim, é o que praticamente tem mais usabilidade no Brasil. Então, o que você precisa pensar é que você precisa saber que você vai precisar de um sistema contábil. E se você seguir esses pontos que eu falei para você anotar e fazer comparações, vai te dar uma grande segurança para você escolher. E a dica final para a gente encerrar esse assunto é: necessariamente, eu sei que nesse momento a gente está precisando reduzir custo, mas eu estou te falando, isso vai te causar um problema futuro, que você vai ter que trocar de sistema. Aí vai acontecer que você vai estar com um sistema que não te agrada nesses pontos e você não vai querer trocar, porque você vai entender o trabalho que é para você mudar de sistema, e isso vai acabar te impossibilitando, vai acabar te travando, você ficar com um sistema não tão satisfeito durante um bom período. Por quê? Porque vai chegar um momento que vai ficar muito difícil você realizar a troca, porque realmente dá muito trabalho. Então, eu sei que no momento a gente está começando, é um momento de redução de custo, mas é interessante que você não olhe primeiramente nesse momento para relacionado a valor nesse ponto específico. Agora, não necessariamente só esse tema, que é o que a grande maioria das pessoas me perguntam, que Eduardo, se travou aqui, voltou. Voltou, pessoal, do Instagram? Só me coloca nos comentários aqui se voltou, que para mim travou aqui. Confirma para mim, quem está aqui no Instagram, se voltou. Por favor, que para mim
Acabou de dar uma travada. Eu acho que nós estamos travados no Instagram. Vamos lá, voltou. Vamos dar um minutinho, tomar uma água. Está travando. Tá melhor agora, pessoal do Instagram? Se tiver travando, você vai colocando para mim nos comentários aqui, porque tá aparecendo realmente para mim a mensagem, mas a gente espera muito poder continuar com essa live. Então vamos lá. Opa, voltou. Então vamos lá. Então um dos pontos específicos que eu quis muito fazer essa live aqui para compartilhar é porque é muito ponto cego das pessoas que estão começando o escritório de contabilidade e achar que é só sistema contábil que a gente vai precisar. Cara, e não vai precisar, você não vai precisar somente de sistema contábil. Porque o tema dessa aula de hoje é ferramentas que você precisa para iniciar o teu escritório contábil. E o conceito de ferramentas, saindo agora de sistema contábil, o que é a ferramenta? O que eu avalio quando tem ferramenta nova para eu colocar ou não no meu escritório de contabilidade? Essas ferramentas próximas aqui são ferramentas que eu já utilizo, não são somente essas, existem mais ferramentas que eu utilizo, mas são as que eu julguei nesse momento primordiais para você que está começando o teu escritório contábil. E o que é o ponto que eu avalio, eu, Eduardo, quando eu vou implantar uma nova ferramenta no meu escritório de contabilidade isso vai me trazer redução de tempo no meu negócio contábil? Isso vai me facilitar em alguma coisa? Porque a gente tem que ter, no nosso escritório de contabilidade, formas que a gente possa reduzir ainda mais o nosso tempo de execução. E a própria tecnologia, a própria evolução tecnológica que nós tivemos na nossa empresa de contabilidade, que nós tivemos no nosso mercado contábil, cada vez mais vem surgindo ferramentas para isso. Por exemplo, eu atuo na área de contabilidade desde 2009, desde 2010. Eu já atuo especificamente dentro de um escritório de contabilidade. Em 2015 eu montei o meu negócio contábil, mas desde 2010 eu atuo especificamente dentro de escritório de contabilidade. E grande parte dessas ferramentas aqui, tirando o sistema contábil, grande parte dessas ferramentas aqui só passaram a existir 2, 3 anos para trás. Então a nossa evolução tecnológica está muito alta. E quando eu trago o conceito de ferramenta, não é ferramenta para encher linguiça, não é ferramenta para te trazer custo, não é ferramenta para te fazer você gastar. É ferramentas para reduzir o seu tempo de execução na sua empresa de contabilidade. Então basicamente eu trouxe aqui, até anotei para eu não esquecer nenhuma das ferramentas que eu utilizo, porque aqui eu vou te falar só algumas sim, mas são várias ferramentas que eu utilizo, que dentro do nosso projeto de consultoria eu explico e detalho cada uma delas bem especificamente e abro toda a minha ferramenta mesmo, como que ela está configurada. Por quê? Porque ferramenta você tem que entender, pessoal, que não é só contratar, é igual sistema contábil. Tem muita gente que eu ouço, mas muita gente mesmo que contrata o sistema contábil e fica te fazendo o negócio na mão, fica fazendo negócio em planilhas, fica fazendo negócio todo por fora. Tem gente que eu vejo em escritórios de contabilidade que a apuração dos impostos faz fora do sistema. Cara, não tem lógica essa parada, não existe. Ferramenta do mesmo jeito, não adianta eu te passar essas ferramentas aqui e você não saber configurar, você não saber implantar. Ferramenta boa, ferramenta que está sendo utilizada e ferramentas que está te trazendo redução de tempo no teu negócio contábil. Algumas delas que eu trouxe aqui para você e por que é importante você ter. Consultoria tributária. Nossa, Eduardo, estou começando, é essencial? Eu também achava que não era essencial quando eu comecei. Depois que eu pude perceber uma coisa, olha, dentro do departamento fiscal e departamento pessoal, nós estamos lidando diariamente, basicamente, com o quê? Com apurações de impostos e envio de obrigações acessórias. Eu não preciso ser ninguém para te dizer, para você entender como que funciona a legislação tributária no nosso país. Hoje tem um decreto, amanhã tem outro, depois de amanhã tem outro. Só do Covid eu acho que já foram publicadas mais de 20 medidas provisórias. Então a consultoria tributária, ela existe para quê? Para que a consultoria tributária existe? Primeiro, para te manter informado sobre atualizações, porque para quem estuda, por exemplo, eu tenho MBA
direito tributário, meu MBA que eu fiz alguns anos atrás, é específico em direito tributário. Então, o que eu estudei há 3, 4 anos atrás, foi quando eu fiz o meu MBA, provavelmente não é mais aquilo que está a legislação vigente. Então, a consultoria tributária, ela serve especificamente para quê? Para te manter atualizado, porque é impossível você pegar todo dia, abrir todos os diários oficiais, abrir todas as legislações e tentar entender o que mudou. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer isso. Então, a importância da consultoria tributária nesse primeiro pilar é o quê? É você pegar quais as atividades que você utiliza, é possível você fazer isso. Vamos imaginar que você atua com farmácias. Então, você pega aquelas principais legislações de farmácia e você pega, toda vez que essas legislações mudar, a ferramenta te dá um aviso. Porque você não vai precisar ficar acompanhando essa lei todo dia. Quando tiver alguma alteração, a própria ferramenta ela vai te comunicar, ela vai te dizer que a alteração existiu. Então, um dos pontos principais, um dos primeiros pontos que eu avalio de muita importância na consultoria tributária é essa questão dos avisos, para ele te manter atualizado das alterações tributárias que existem, tanto na parte de departamento pessoal, como na parte de departamento fiscal. Agora, existe outro ponto principal importante, que eu considero, sim, que é a que vai te dar possibilidade de, ao você ler aquela legislação e você sentir alguma dúvida, existe a possibilidade de você ou telefonar, ou via chat, ou por e-mail, vai depender da plataforma que você utiliza, vai te dar a possibilidade de você tirar essa dúvida um pouco mais aprofundada. Então, a consultoria tributária é importante que você tenha no começo, é importante existe vários no mercado. Qual Eduardo existe? Existe IOB, existe Econet, são as duas principais que eu conheço. Eu utilizo as duas, tanto a IOB como a Econet, eu tenho a assinatura das duas, justamente para eu poder ter uma segurança muito mais específica para a minha equipe. Quando precisar tirar alguma dúvida, quando precisar ter uma dúvida específica, ela tem o contato e o suporte desses dois tipos de consultoria. Então eu considero como primordial, e muitas vezes para a gente que está começando, muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente não saca que isso existe, que é tão importante para a gente. Muitas pessoas pensam, mas é só um custo. Tá, mas você já pensou qual o custo de você apurar o tributo do teu cliente errado por 1, 2, 3 meses? Por quê? Porque correria do dia, você esqueceu e você viu que não saiu uma atualização da lei e você não atualizou. Então é importante que você não pense somente no custo inicial que você vai ter, mas sim no benefício que essa consultoria vai te proporcionar. Terceira ferramenta que eu acho primordial para você utilizar. Cara, primordial. Se você souber o custo dessa ferramenta que eu pago pela agilidade que a gente tem na nossa empresa de contabilidade aqui, tipo, eu recentemente, há umas 2 ou 3 semanas atrás, eu estava conversando com a minha gerente aqui, e a gente estava falando, poxa, cara, a ferramenta que a gente utiliza para baixar XML, o custo que ela tem é irrisório comparado com o benefício que você tem, que você proporciona. Primeiro, para você entender que ferramenta é essa e o quão importante ela é, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, quando eu cheguei a trabalhar ainda em 2010, quando eu comecei ainda em escritório de contabilidade, a gente sabia que existia aquelas notas fiscais de papéis, ou seja, aquela nota fiscal ainda de bloco, que eu acho que muitos de vocês que estão me acompanhando aqui já presenciaram ou já pegaram alguma nota dessa. Então, logo lá por 2008, 2009, começou a aparecer o projeto Nota Fiscal Eletrônica, ou seja, que é nada mais, nada menos que a informatização dessas notas fiscais em meio eletrônico. Então, nasceu uma figura chamada XML. Para você que não está muito acostumado com isso ainda, a gente falou isso um pouco na aula de departamento fiscal e a gente fala isso muito mais aprofundado depois em momento específico, mas o XML é o arquivo em si da nota em meio eletrônico. Então, ou seja, toda nota que você pega em papel, quando você compra uma mercadoria, existe por trás dela um arquivo eletrônico, esse arquivo ele se chama
XML, ou seja, o arquivo eletrônico da nota fiscal específica. E para você, quando a gente fala importar, ou seja, é para você pegar essas notas que o seu cliente comprou ou que o seu cliente vendeu e trazer ela para o teu sistema contábil, para você fazer os lançamentos contábeis, para você fazer as apurações dos impostos. Antigamente, quando era papel, o que a gente fazia? Eu fazia quando eu trabalhava no departamento fiscal. Pegava a nota, valor, pá, lançava no sistema. Pegava a nota, valor, lançava no sistema. Com a modernização, que eu falei lá no início que facilitou ainda mais as nossas vidas, veio a possibilidade de importar essas notas fiscais através desse arquivo XML. Então o arquivo XML ele tem o quê? Todo o resumo daquela nota fiscal, onde todos os sistemas contábeis estão preparados para ler esse arquivo. Quando eu falo ler é pegar essas informações e trazer elas para os nossos sistemas contábeis. Ou seja, então sumiu a figura de você ter que pegar a nota em papel e ter que lançar ela uma a uma. Surgiu a possibilidade de você pegar esses arquivos de uma única vez e importar eles para o teu sistema. Agora imagina o trabalho que era você lançar 100, 200 notas uma a uma e o trabalho que é de você, hoje por exemplo, você importa 500 notas em 5 minutos. Você importa, já vem valor, já vem produto, já vem cliente, já vem várias coisas, que isso a gente aprende um pouco mais específico no nosso treinamento um pouco mais prático, onde lá eu compartilho telas e possibilidades de você fazer isso. Então aqui eu quero te dar só o contexto do que é esse arquivo XML. Só que existe um problema, existe um impedimento. A Receita, o arquivo XML, você específico do teu sistema, somente os arquivos que você emite de saída. Então o arquivo que eu, Eduardo, emiti de saída, que é o meu faturamento da minha empresa, o que você vai fazer lá na rotina mensal do departamento fiscal? O que você vai fazer? Você vai ligar para o seu cliente: Joãozinho, me manda aí os arquivos XML das notas que você vendeu do mês 4, por exemplo. Ele vai gerar um arquivozinho, vai te mandar, você vai pegar lá cada nota daquela e vai importar no teu sistema contábil. Para quê? Para fazer as apurações dos impostos devidos. Só que no meio fiscal não existe só as vendas. Existe uma coisa chamada aquisições, ou seja, entradas. Só que as entradas, qual seria, o que a lei obriga cada pessoa que vende para uma outra empresa a fazer? Enviar o arquivo XML para o e-mail dessas pessoas, dos compradores. Só que isso 95% dos fornecedores não fazem, ou acabam enviando no e-mail do proprietário e depois no final do mês é muito difícil ele pegar todos esses XMLs e mandar para a gente. Por quê? Porque no momento onde você lança as notas fiscais de saída, que é o seu cliente tem o arquivo XML, você não tem problema, porque simplesmente você vai pegar o telefone e vai ligar para ele: Joãozinho, me manda a movimentação sua do mês 4 para a gente fazer as apurações, fazer as importações. Isso aí está tranquilo. Agora, as entradas, ou seja, tudo que ele comprou, era muito difícil você conseguir esses arquivos XML. Era muito difícil. E olha, e facilita muito a tua vida, porque hoje para você lançar uma nota fiscal de entrada, quando eu falo lançar, talvez para você que me acompanha não é muito familiar isso, mas quando eu falo lançar, é pegar essas notas e trazer para o teu sistema contábil para você fazer as apurações dos seus impostos devidos. É isso, basicamente é isso, lançar. Então, se você não tem um arquivo XML, você vai ter que pegar nota por nota que ele vai te mandar impressa ou digitalizada, vai depender do teu critério. Aí nela tem uma coisa chamada chave de acesso, e com essa chave o teu sistema vai lá no sistema da Receita, uma a uma, e busca ela. Então, cara, isso é muito trabalhoso, muito trabalhoso. Por quê? Porque você perde toda a agilidade que o arquivo XML te proporciona. Você perde isso. Então você vai ter que pegar, olhar a nota uma por uma, digitar a chave ou ler com a leitora, não sei qual modelo que você vai utilizar, e você vai imputar isso para o teu sistema. Então isso acaba impedindo muito. Com isso a Receita surgiu a disponibilidade de compartilhar essas notas emitidas contra o seu CNPJ. Logo, apareceram empresas que você compra o serviço dela e ela faz o quê?
toda nota que alguém emitir para aquele cliente que você cadastrou na plataforma, ele vai puxar esse arquivo XML da base da receita e vai deixar em um arquivo específico. Quando chegar o mês, o que você vai ter que fazer? Em vez de você pegar nota a nota, digitar a chave ou ler a chave, simplesmente você vai pegar todas aquelas notas de entrada, vai estar lá numa pastinha salva por mês, você vai importar isso para o teu sistema. Cara, eu falando assim parece até que não tem muita importância. Mas se você já trabalhou na área, ou se você vai trabalhar na área, não queira saber o que é lançar uma nota pela chave de acesso, ainda mais agora com esse novo portal da Receita. Então, cara, é muito pequeno o custo que você vai ter. Por quê? Porque você ganha agilidade. Lembra que eu falei no início de ferramentas não é só custo, é o que você tem de agilidade? Então é necessário, eu preciso que você saiba que, primeiro, sistema contábil, segundo, consultoria é importante, terceiro, você tem que ter um sistema que busca esses arquivos XML de compras dos seus clientes. Você tem que ter o sistema. Aí muita gente fala, quem deve pagar por isso? Eu pago, eu, Eduardo, opto em pagar, por quê? Porque isso é um benefício gigante para mim, de questões de o quê? Agilidade. Porque o maior custo que nós temos quando nós estamos crescendo o escritório, quando eu, por exemplo, já tenho aqui uma equipe, uma equipe consolidada, o nosso maior custo é folha de pagamento. Então, quanto mais agilidade, ainda mais para a gente que está começando, para você que vai começar muitas vezes sozinho ou com mais um sócio, que você não tem condições de ter equipe nesse momento, o que você tem que trabalhar é agilidade, ferramentas que te trazem agilidade. Então é importante que você saiba que existem ferramentas no mercado que você compra e que ele vai lá na Receita Federal e busca todas as notas de compras que o seu cliente teve. Depois você simplesmente pega esses arquivos XML, em vez de você lançar nota a nota, ele importa 100, 200, 500, 1000 notas, coisas de minutos. Coisas de minutos mesmo. Hoje a gente estava fazendo algumas conferências de vídeo que a minha equipe estava importando nota. É tipo, você importa 1000 notas em 10 minutos, 5 minutos, se o teu computador for muito bom. Então, terceira ferramenta que é importante, é necessário que você tenha, é justamente ferramentas para buscar esses arquivos XML na Receita Federal. Eduardo, quais são? Tem vários, tem Arquivei, eu uso CIED, tem isso aí é o que mais tem de ferramentas que fazem isso. O importante aqui é eu não te dizer qual é que eu uso, mas eu te dizer o conceito que essas ferramentas fazem e o porquê ela é tão importante aqui. Quarto sistema que eu utilizo na minha empresa de contabilidade, que é muito fenomenal, é realmente muito legal, que é um sistema financeiro de cobrança. Por quê? Quando a gente já começa a ter os nossos clientes, por exemplo, aqui tem algo que eu compartilho e que eu acho que é muito importante você entender eu não recebo nada, é zero, é proibido alguém receber dinheiro aqui na minha empresa de contabilidade. Primeiro, porque não sou eu sozinho, a gente tem mais sócios, eu tenho outros sócios na minha empresa de contabilidade. Então, para não ficar um negócio, cliente paga em dinheiro, outro cliente paga em dinheiro, aqui é altamente proibido. Quando eu falo altamente, pessoal, eu não tenho um cliente que me paga em dinheiro, mas não é um. Eu quero... Não. O que você pode fazer é vai lá no banco e deposita na nossa conta corrente. É isso, então é um critério meu que eu utilizo aqui, até mesmo porque fica muito mais fácil a gente fazer a nossa contabilidade, fica muito mais fácil a gente ver, entender e compartilhar esses números com os nossos sócios do que realmente aconteceu naquele mês. Então é importante que você tenha uma ferramenta de emissões de boletos, ou seja, para cuidar do seu financeiro. Porque aqui eu quero que você entenda que não existe aquele ditado, casa de ferreiro, espeto de pau. Se você montar o teu negócio contábil e você não entender os números, não entender o que está ocorrendo na tua empresa de contabilidade, não entender qual é o seu faturamento, quanto você gasta, onde você está gastando, é a mesma coisa de você querer ensinar uma coisa que você mesmo não prega. Então, se você prega a importância da consultoria financeira, se você prega a importância da contabilidade, nada mais e nada menos que indispensável você também aplicar isso. Então aqui não tem muita coisa para a gente se falar. Eu especificamente uso o Conta Azul, porque o Conta Azul é uma plataforma gratuita para contadores que você tem todo o seu financeiro de maneira automatizada. Por exemplo,
eu não preciso entrar todo mês e dizer quais os boletos que eu quero emitir. Simplesmente, cara, na plataforma do Conta Azul é 0,800 para contador, você não paga nada. Simplesmente você cadastra o cliente, cadastra o valor que ele vai te pagar todo mês, cadastra o e-mail dele, cadastra o dia que você quer que ele emite o boleto e ele vai fazer todos os meses automaticamente, ainda vai enviar um e-mail para o cliente para ele pagar o boleto. E mais, quando o cliente pagar, ele ainda vai conciliar para você dizendo, olha, esse cliente aqui baixou. Então, se você não sabe que existe, não sabe o que é, ressalto, eu não faço propaganda para nenhum tipo de sistema, simplesmente eu estou aqui 40 minutos agora compartilhando o que eu uso e o que dá certo para mim e o que pode dar certo para você. Então é a ferramenta que eu utilizo, o Conta Azul é uma ferramenta muito específica. E 1, 2, 3, 4, a nossa quinta ferramenta que eu utilizo, necessariamente não são essas, mas tem mais. Mas o que eu trouxe para você como indispensável é o Nibo Obrigações. Por quê? Porque quando a gente entrou lá na nossa aula, nem me lembro mais qual foi, mas a gente teve uma aula específica de obrigações acessórias e quais são elas, a gente viu que as obrigações acessórias, todas elas têm multas por atraso. E não adianta você acreditar que você vai entrar na caixoxa e você vai aprender isso 100% da sua cabeça, que você não pode confiar nela, porque senão vai te levar o risco da ruína, ou seja, vai te levar a você quebrar o teu escritório de contabilidade. Então é importante que você tenha uma ferramenta de controle. O que é isso? O que o Nibo faz? O Nibo simplesmente é uma agenda tributária para contadores. Uma das ferramentas dele, tá? Não quer dizer que o Nibo é só isso. O Nibo tem outras ferramentas que eu utilizo também, mas não é o momento aqui da gente compartilhar. Mas essa é indispensável porque o Nibo também ele é gratuito para contadores, ou Nibo Obrigações, especificamente essa ferramenta deles. E basicamente o que? Ele vai ser uma agência, ele vai ser uma agenda onde todo dia você vai parametrizar as suas obrigações que você tem por empresa. Então isso é importante, que você tem que parametrizar quais as obrigações que aquelas empresas vão ter, e ele vai te dar uma agenda do dia. Você vai abrir o seu computador hoje e vai ver o que eu tenho que fazer hoje de obrigação acessória ou qualquer outra rotina contábil. Ele vai te dizer, olha, hoje você tem que fazer isso dessa empresa. Então você parametriza uma única vez. Você parametriza, quando eu falo parametriza, você dá a informação para ele uma única vez e todo mês você vai ter a sua agenda bonitinha do que você tem que fazer para não correr o risco de esquecer. Porque eu, Eduardo, com toda a minha experiência, já levei multas de obrigação acessórias quando eu não utilizava, porque quando eu comecei ainda não existia esses tipos de ferramentas que existem hoje, e você achar que hoje, e aí acontece um problema no teu escritório, você sai correndo e chega lá na tua casa e você lembra, poxa vida, era hoje o dia de mandar do CTF e eu não mandei. 500 pau de multa, 500 que eu vou ter que pagar. Aí se o cliente paga R$1.000, 50% do teu custo de honorário já foi. Por quê? Porque você confiou na sua cabeça. E você é contador. Quando você entra no nível de jogo onde você tem uma empresa, beleza, você tem 1, 2, 10, 50, 100 empresas. Se você não utilizar o poder que essas ferramentas te proporcionam, você vai simplesmente pôr água abaixo. Simplesmente pôr água abaixo. Então, pessoal, essas foram algumas 5 ferramentas que eu utilizo, ressalto, não são elas, eu utilizo muito mais ferramentas que essas, mas essas eu julgo, para você que está começando, se você fosse para escolher, eu julgo como primordial, como, cara, inicial. Sem essas aqui você não anda, E, por exemplo, o Nibo, Conta Azul, totalmente gratuita, importador XML, cara, um custo irrisório. Eu te garanto que com todas essas ferramentas aqui, vou botar mais ou menos a simulação que eu pago. Todas que eu pago aqui, por exemplo, da IOB eu pago, acho que é R$350 por mês. A IOB XML eu pago, parece que é R$150 por mês, então deu 500. Sistema financeiro eu não pago, o Nibo eu não pago. Então, menos de R$500 você utiliza todo o poder dessas ferramentas. Eduardo, não, é que eu, no meu estágio que eu estou, pago R$500, mas você que está começando, possa ser que tenha planos mais em contas, porque também, de acordo com você vai crescendo, a necessidade que você vai tendo do teu sistema, ele vai te cobrando um pouco mais caro. Então, eu quis aqui compartilhar com cada um de vocês quais são essas principais ferramentas que eu utilizo, que eu julgo necessário. Lembrando que
Lembrando que durante todo o meu processo de acompanhamento que a gente faz com aquelas pessoas que realmente estão comprometidas em começar um escritório contábil, eu abro toda a minha estrutura, tudo que eu disse no início. A ferramenta não é simplesmente para você comprar e utilizar. Então todas as formas de parâmetros, tudo que eu utilizo mesmo internamente, depois do nosso acompanhamento, eu tenho a possibilidade de te acompanhar individualmente durante um ano, então é muito mais fácil da gente sentar individualmente, eu poder analisar caso a caso, compartilhando tela, mostrando cada uma dessas ferramentas. Mas aqui independente de a gente partir ou não para um segundo momento mais específico, é você ter uma noção que você vai anotar no seu caderno aqui agora, hoje, porque essa live sai amanhã do ar, então amanhã, se você perdeu um pedaço dela, você assiste ela de novo, você anota quais foram essas principais ferramentas que eu compartilhei. E a Tayana está pedindo se eu posso compartilhar. Sim, eu não prometo hoje, porque já está um pouco mais tarde, mas amanhã eu prometo com cada um de vocês aqui, fazer um resumão dessa aula aqui, compartilhar com vocês lá no canal do Telegram, para vocês ficarem com isso salvo. Eduardo, qual sistema você usa? Eu já respondi, eu domino o sistema. Eu ouvi falar do sistema Calimã, que é gratuito. Você conhece? Acha que atenderia inicialmente? Sueli, eu já ouvi falar desse sistema Calimã, eu acho que quando eu dava aula em universidade, mas eu nunca utilizei. Se é gratuito, só cuidado com aqueles pontos que eu falei no início, se eles têm segurança, se eles têm atualizações, porque se não tiver, possa te dar um pouquinho de trabalho. Mas, por exemplo, tem alguns sistemas, o SCI, eles são bem baratos, mas uma coisa que eu quero compartilhar com você no finalzinho dessa live é uma sacada que eu aprendi. Primeiro você faz, depois você melhora. Se não dá, cara, não dá. Eu vou deixar de começar o meu escritório contábil porque não dá? Não, começa. Tem um gratuito? Cara, mete o pau no gratuito. Mas lembre-se, primeiro você começa, depois você melhora. Porque se você ficar esperando a perfeição para começar, ela nunca vai aparecer, consequentemente você nunca vai começar, consequentemente você nunca vai ter o seu escritório contábil. Agora, se realmente não dá, para quem está me assistindo aqui, para quem quer montar, e tem que ser um gratuito, cara, comece, mas pensa. Mesma coisa da estratégia de marketing que eu falei lá nas minhas aulas de como atrair clientes. Eduardo, não dá. Tá, então vamos começar essa parada. Começa com 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, deu. Então vamos pensar numa mudança. Mas o importante feito é sempre melhor que perfeito. Começar é sempre melhor do que não começar. Tá? Se liga nesse recadinho meu que é muito importante para cada um de vocês. Qual sistema financeiro? Conta Azul. Mas a pedido da nossa Tayana, eu vou compartilhar lá no nosso canal do Telegram. E o importante que ela lembrou, se você não está lá no canal do Telegram, é importante que você entre aqui na bio do meu Instagram. Tem um link porque lá tem mais conteúdos adicionais e sempre que eu estou tendo alguma ideia aqui, quando eu estou no meu operacional, eu resolvo compartilhar com cada um de vocês que estão lá. Então, meu pessoal amado e querido, 8h48, muito obrigado por cada um de vocês estar aqui com a gente, estar aqui comigo, compartilhando. Eu tenho a principal objetivo, bem claro na minha mente, que cada um que está aqui comigo não sei que dia hoje é terça, né? Que está aqui comigo numa terça-feira, buscando conhecimento, cara. Para você começar o teu escritório contábil, só está faltando um pouquinho de coisa. A primeira coisa você já teve, a atitude. Isso é show. Então, falta só um pouquinho para você entender como que você começa o teu escritório contábil. E o que eu puder te ajudar de coração, cada um de vocês, conte sempre comigo. Então, meus parabéns para você que está aqui. E lembrando que a forma que você tem de me retribuir tá vendo esse aviãozinho aí? Pega ele, manda para outros colegas, manda para outras pessoas. Clica nesse coração, coloque nos comentários, tanto aqui no Instagram, como para quem está no YouTube. Isso é muito importante para a gente, professor, para a gente, tutor, para a gente, mentor que está aqui acompanhando cada um de vocês. Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Eu te espero aqui amanhã, no mesmo horário, no mesmo local, às 20 horas, tanto aqui no Instagram como aqui no YouTube. Espero que essa aula tenha feito sentido para cada um de vocês, porque para mim ela fez total sentido em compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês que está começando. Um forte abraço e até amanhã.